Tá preparado para sua próxima viagem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como comprar passagens aéreas muito baratas com dicas simples e bem fáceis de aplicar. Mas espera até o final do vídeo, porque é no final do vídeo que eu vou te contar duas dicas que vai fazer com que você viaje de avião quase de graça. Agora, lembrando a vocês que antes de eu começar a dar as dicas, não se esqueça de assinar o nosso canal, de deixar sua curtida, seu comentário, que isso tem nos ajudado muito, a gente tem crescido, mas assim, nós precisamos de você para fazer essa obra, para fazer esse canal levar as informações para as pessoas que são interessadas, né? As pessoas que querem ser missionárias, as pessoas que querem viajar barato e as pessoas que querem fazer o ID do Senhor Jesus. Amém? A nossa primeira dica é: use ferramentas de busca. Como assim ferramenta de busca? Do mesmo jeito que existe o Google, que você põe lá e busca qualquer informação que você precisa, existem ferramentas de passagem aéreas que você digita o voo para onde você quer ir, da origem que você está saindo, as possíveis datas, e esse buscador traz os melhores preços das melhores companhias aéreas no dia que você pretende viajar. O site faz tudo, ele dá dos valores mais baratos até os mais caros, com as opções de voo, os tipos de voo, o número de horas, né, se tem conexão ou não, mas muita atenção. Quando você faz uma busca, ele vai te direcionar aos lugares das companhias aéreas ou sites que estão oferecendo as promoções. Caso seja companhia aérea, você não vai pagar taxa nenhuma, mas se você for encaminhado para um site que está vendendo a passagem para a companhia aérea, esse site pode te cobrar uma taxa. Então, por exemplo, vamos supor que você achou uma passagem que vale R$1.000 indo para Nova York. Se você for direto na companhia aérea, vai estar R$1.000 desde que no buscador apareça as taxas. Vamos dizer que você todo esse valor já incluindo todas as taxas. Você vai encontrar por R$1.000 no site da companhia aérea. Mas se você for num site intermediário que vende para a companhia aérea, você vai encontrar, por exemplo, R$1.150. Esse 150 é o valor que o site ganha para oferecer essa tarifa para você. Então, bastante atento. Se você quiser pagar menos ainda, você tem que comprar direto da companhia aérea. A dica número 2 é: tenha datas flexíveis. O que significa isso? Se você é o tipo de pessoa que pega férias e pode escolher, tem essa facilidade de escolher o período que você vai pegar férias, isso é bem legal porque você pode fazer uma busca, escolher o destino que você quer viajar e começar a buscar a passagem. E você pode receber uma promoção. Então, mas só que a passagem, geralmente quando é em promoção, ela vem com datas fixadas. E aí, nesse caso, se você tem uma agenda livre, você pode viajar no momento que a passagem estiver mais barata. Você tem que colocar em mente que geralmente no sábado é mais barato viajar do que no domingo. Também viajar no meio da semana, dias como terça e quarta, sai muito mais barato que você viajar em dias como quinta, sexta ou até mesmo segunda-feira. Mas é claro que isso daí é uma base, não é 100% garantido, mas geralmente isso acontece. Outra coisa que você tem que ficar bem atento é se você, nesse período, quiser conhecer mais de um lugar, você pode. Se você achar, tem tarifas, tem passagens que você tem escala em determinados, por exemplo, você está saindo do Brasil, vai fazer uma escala no Chile e depois você vai para os Estados Unidos. Dependendo da maneira que você comprar a passagem, você pode escolher ter a opção de parar no Chile e ficar algumas horas ou algum dia para passear lá e depois continuar a viagem sem pagar nada mais por isso. Mas para isso você tem que ver direitinho as condições da passagem. E é possível fazer, tem um termo que se chama stopover, que a pessoa vai e viaja, fica num destino que está no meio do caminho e depois prossegue a viagem para o destino final. E nesse caso você também pode escolher, se você está fazendo pelo buscador, sair para um destino e voltar por outro. Por exemplo, nessa minha última viagem que eu fiz à Colômbia, a ideia inicial era sair de São Paulo, Bogotá e voltar de Cartagena para São Paulo. A gente até conseguiu passagem nessas condições, que uns valores bem legais. Só que aí houve um conflito de data, porque eu estava viajando com a Caroline e houve um conflito de data das férias, então a gente teve que cancelar. E logo a gente só conseguiu ir de volta para São Paulo e Bogotá, ainda pagando um pouquinho mais caro. Então, quer dizer, se a gente fizesse a primeira opção, nós sairíamos de São Paulo para Bogotá, viajaríamos dentro da Colômbia até Cartagena, de Cartagena voltaríamos para São Paulo, sem ter que voltar para Bogotá antes e depois voltar para São Paulo. Então fica a dica, fica bem atento a isso. A dica número 3, ela é bem óbvia, mas temos que falar: fuja das altas temporadas. Os melhores meses estão entre março e junho, agosto e novembro.
exceto quando há um evento mundial no local. Por exemplo, se fosse Copa do Mundo no Brasil em março, obviamente as tarifas estariam mais altas, por exemplo. Mas isso eu estou falando da alta temporada nossa, contando com o nosso calendário de férias escolares, de faculdade, né, e muitas vezes de trabalho. Então, se você viajar fora desses meses, provavelmente você vai pagar muito mais. Mas é claro que depende da sua habilidade de pesquisa. Eu, por exemplo, quando eu tinha um trabalho fixo, que eu tinha férias somente em dezembro, eu não tinha opção. Eu tinha que viajar em dezembro. Geralmente eu comprava passagem entre 2 e 3 meses antes, que é o período que saem as promoções. Não pode deixar para comprar muito em cima da hora da data, porque senão você paga muito. E se você comprar com muita antecedência, você também tem a tendência de pagar muito. Então, geralmente, para voo nacional, até 2 meses você está dentro do prazo. Internacional, até 3 meses você consegue um valor, né? Exatamente 3 meses você consegue as promoções e os valores mais baratos. Caso você não tenha a opção de viajar fora da temporada, então fica essa dica aí de você sempre se programar nesse período para comprar, e você pode ligar alertas nos buscadores com os valores que você gostaria de pagar para passagem, faz uma pesquisa prévia para saber quanto mais ou menos sai a passagem naquele período e tenta você coloca um alerta daquele valor até aquele máximo de valor, e toda vez que sair uma passagem naquele valor, o próprio buscador te manda um e-mail avisando que saiu, que liberou aquela promoção que você precisava. Aí você só entra lá, compra a passagem e já pode viajar tranquilo. A quarta dica é: junte milhas. Como assim junte milhas? Toda vez que você fizer uma viagem aérea, registra no programa de milhas da companhia. Procure, se possível, viajar sempre pela mesma companhia ou pela mesma aliança de companhias, porque tem companhias que elas têm grupos de aliança. E aí, se você viaja tanto para uma companhia ou outra relacionada ao mesmo grupo, você consegue juntar milhas para suas próximas viagens. Isso te ajuda muito. Com milhas, o que você pode fazer com milhas? Dá para você fazer um upgrade grátis, ou seja, você, de repente, ao invés de viajar na classe econômica, viajar na executiva de graça, porque as milhas vão cobrir esse valor. Ou você pode viajar um trecho sem pagar nada, e dependendo, se você tiver muitas milhas, você pode ir e voltar sem pagar nada, ou seja, porque você já pagou pelas milhas. Para milhas, existem vários programas de milhas. Por exemplo, tem um exemplo do que eu uso pessoalmente. Eu uso o Múltiplos, né, porque eu tenho o cartão de crédito que é ligado, então toda vez que eu faço uma compra, independente se eu estou fora do Brasil, dentro do Brasil, independente da compra, eu vou acumulando pontos e aquilo vai se juntando para eu poder trocar em viagens ou qualquer outro produto. Obviamente que nesse caso eu vou trocar por viagens, que eu acho muito mais vantajoso. Mas procura bem, porque existem outros programas de milhagem. Você pesquise, dá uma pesquisada, né? Se você quiser que eu fale mais sobre isso, você deixa um comentário aí que eu falo um pouquinho mais. E também tem as companhias, que são empresas que elas vendem passagem através de milhas, que você vai ver aí no mercado. Existe. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para vocês pesquisarem. Tem a Max Milhas, 123 Milhas, que você compra milhas ao invés de comprar passagem aérea. Isso faz com que você ganho bastante desconto. Na minha última viagem, como eu não consegui fechar um valor bom direto na companhia aérea, eu comprei milhas para viajar. Então, como se eu tivesse acumulado aquelas milhas, mas ao invés de acumular, eu comprei de quem tinha, porque o site vendia, e assim eu viajei muito mais barato do que eu viajaria em dezembro para aquela localidade. A quinta dica, não se esqueça: selecione a cidade ao invés de um aeroporto exclusivo. Como assim? Não selecione o aeroporto, selecione a cidade. Porque tem locais que tem vários aeroportos, tem cidades que tem vários aeroportos. Então, quando você for fazer a busca, por exemplo, você sabe que em São Paulo tem Congonhas e Guarulhos. Ah, mas Congonhas fica muito mais perto da minha casa. Você tem que ver o custo-benefício, porque se você colocar São Paulo, todos os aeroportos, vai vir todas as promoções que existem. Pode ser que naquele que está um pouco mais longe da sua casa, a passagem aérea seja mais barata. E ainda que você pague o transporte até lá, ainda assim você paga mais barato. Então você tem que ficar atento a isso. Então não se esqueça de usar aeroportos alternativos. Coloca o nome da cidade, coloca todos os aeroportos quando você for fazer a busca. Essa questão do aeroporto é bem legal, porque dependendo do aeroporto, a taxa de embarque é mais barata. As companhias aéreas, todas elas cobram taxa de embarque, mas a taxa varia de acordo com o aeroporto. Quando o aeroporto é muito conhecido, é muito famoso, ele cobra mais caro. Como qualquer coisa, uma marca, quando ela é muito famosa, ela acaba cobrando mais caro. Então essa que é a diferença, por isso que você tem que ficar bem atento. Pode ser que no aeroporto bem conhecido você consiga uma taxa boa, uma passagem com desconto, mas no geral a taxa sempre vai ser mais cara. Então numa dessa aí você pode ganhar um bom desconto. A sexta dica é: pesquise companhias low cost.
O que são as companhias low cost? Esse é um termo que vem de baixo custo, que no inglês e em português traduzido significa de baixo custo, e é uma tendência muito grande na Europa, que no Brasil já tem alguma coisa, mas nos Estados Unidos e na Europa é bem famoso, você pode escolher voar por essas companhias. Qual que é a diferença? Geralmente essas companhias, elas são um braço das companhias maiores. Então não é que você vai voar num voo inseguro, uma companhia que de repente tem um teco-teco, não é assim. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo de uma companhia, pode ser que a Air France, ela tem uma outra companhia que chama, vamos dar um exemplo, que chama Francesa, esse é só um exemplo. E aí, ela mesma comanda as duas companhias. Só que essa francesa, que é o de exemplo, os voos são mais baratos. Por quê? As aeronaves são menores, geralmente eles não oferecem serviços adicionais se você não comprar. Por exemplo, se você quiser um lanche, um almoço, você tem que pagar quando o voo é low cost. E tem uma outra grande diferença que, geralmente, essas companhias oferecem assentos para você não levar muita bagagem, que elas permitem você levar uma mochila de bordo. Por quê? Aí você não leva muita bagagem e você paga bem barato pelo voo. Então aí você tem que ficar atento, porque aí você não pode levar muita bagagem dependendo da tarifa que você comprar. Porque se você levar bagagem, você vai ter que pagar por ela e de repente aí você acaba perdendo o desconto. Então aí você tem que ver muito bem na hora de comprar qual é o custo-benefício. Eu vou dar um exemplo bem claro. Para a própria Air France, quando eu estava em Paris e ia para Irlanda, eu consegui um voo low cost que na época eu devo ter pago uns menos que 35 euros para ir da França até Irlanda, até Dublin, né? Eu estava saindo de Paris indo para Dublin e levando uma mochila, só que ainda eu paguei minha bagagem, que era um pouquinho maior, mas mesmo assim o valor saiu bem abaixo do que deveria ser. E aí, para voltar de Dublin para Londres, eu paguei 15 euros. Paguei a bagagem? Eu paguei, mas era muito pouco. Não deu 40 euros, deu muito menos que 40 euros, então valeu muito a pena. E lembrando que tudo isso você consegue essas tarifas com antecedência, não se esqueça, não é em cima da hora. Há casos que tem tarifas que saem na hora, daqui no mesmo dia para voar, mas isso aí ocorre menos. Se você estiver viajando dentro da Europa, principalmente se você quiser uma low cost, uma companhia de baixo custo na Europa, você tem que comprar com um mínimo de antecedência de 2 meses, coisa por aí. Você dá uma pesquisada que pode variar, mas é assim que você faz. A 7ª dica que eu já comentei, vou passar rapidinho, é para você criar alertas de preço. Você entra em todos os sites que você conhece, que são buscadores de passagem aérea, você já tem um destino, sabe mais ou menos quanto você quer pagar, coloque ali de tanto a tanto que você vai pagar e coloque esse alerta, que aí você vai começar a receber diariamente ou toda vez que tiver um alerta e toda vez que tiver um preço dentro daquilo que você falou, você recebe um alerta e você pode comprar passagem aérea dentro das suas condições ou naquilo que você tem expectativa que seja promoção para você. A 8ª dica é voe em horários alternativos. O que é? Não fique preso a horários. Por exemplo, eu já vi um caso de uma pessoa que ela viajou no dia 31 da hora da virada para pagar bem menos. Porque ninguém queria viajar no dia 31 na hora da virada. Então tem horas que ninguém quer viajar. Quando você for procurar, não fecha muito o filtro da busca. Deixa bem aberto se você tiver essa disponibilidade, é claro. Assim, não escolha muito, escolha o destino, vários aeroportos, o tanto de pessoas, você cria o alerta de valor, mas assim, não fica estipulando. Se você puder variar a data também, que é o que eu já comentei, né, que eu tô comentando agora, e aí deixa bem aberto, e não escolha muito horários, que aí você vai ver que você vai conseguir voos com valores mais acessíveis. Mas só que tem uma dica que você tem que ficar atento. Você fica atento do local que você vai chegar e o horário. Porque de repente você pega um voo. Vamos dizer que você segue essa minha dica. Aí você pega um voo que vai chegar às 2 horas da manhã num país que você não conhece. Tem vários inconvenientes. Primeiro, você vai chegar num local que você não conhece. Se você estiver em grupo, bacana. Mas se você imagina que você está sozinho. Você chega num lugar que você não conhece à noite, com mala. Você está totalmente visível para quem é mal intencionado, então você tem que prestar bastante atenção nisso. E de repente você vai ter que pagar muito caro por um transporte para chegar até um hotel ou lugar que você vai ficar. Então você tem que ficar bem atento a isso. Pesquise na internet, tem maneiras de pesquisar. Se vocês quiserem, eu vou deixar logo, eu deixo um vídeo aí contando como que eu faço para se locomover dentro da cidade, dentro dos países, para vocês ficarem mais atentos nessa questão. A dica número 9 é que você tem o direito de cancelar uma passagem aérea dentro das 24 horas que você comprou. Ou seja, se você comprar uma passagem aérea hoje e dentro de 24 horas você desistir da viagem,
Não tem problema. A única coisa que você tem que fazer nesse período é pedir o cancelamento. Ou seja, tem muita gente que acha que não dá para cancelar a passagem aérea, mas dentro desse período de 24 horas faz parte da lei do consumidor. E a 10ª dica, a mais bombástica, é que vai te fazer dar um sorriso de ponta a ponta. Não sei se você conhece, mas existe um aplicativo, um site de viagens que se chama Melhores Destinos. E através desse site você tem a opção de baixar o aplicativo e também tem a opção de ter contatos através do WhatsApp. O que acontece nesse site? Esse site é um buscador também e diariamente eles buscam as melhores tarifas que estão acontecendo no momento. E isso é bem legal porque o preço das passagens vem muito abaixo do que normalmente elas são. Então você tem que ficar ligado. A única coisa é baixar o aplicativo, se cadastrar no WhatsApp deles e receber as informações. Deixa a notificação ligada. Por que eu estou falando isso? Porque as passagens sempre vêm passagens de mais de um destino com os valores de repente que você paga só um. Ou seja, você pode visitar 3 países pagando o preço de um. E já está incluso na passagem, você não precisa nem fazer a sua busca para resolver isso, não te dá trabalho nenhum. E a outra grande vantagem, que essa é a melhor de todas, é que você recebe alertas de viagem de loucura. O que é alerta de viagem de loucura? Alerta de viagem de loucura é assim, eu já recebi. Vez ou outra, eles conseguem garimpar nas companhias aéreas tarifas que são absurdamente baratas. Como assim? Eu já cheguei a ver tarifa para Tel Aviv, em Israel, por R$700, incluindo as taxas. Já cheguei a ver para Miami por R$700 também, incluindo todas as taxas saindo de São Paulo. Eu estou viajando agora para Manaus. Estou pagando R$200 para fazer uma viagem até Manaus, que geralmente, eu já tinha pesquisado antes, que já era um plano de viagem meu, é uma média de R$800 uma passagem de São Paulo até Manaus. Então, ou seja, estou economizando R$600 porque eu recebi o alerta e vi, como eu já tinha o plano de fazer essa viagem, recebi o alerta e logo já comprei a passagem e já estou com a viagem marcada para a próxima sexta. Então, olha só, é super tranquilo, é só você ficar ligado, só que presta atenção, quando você receber um aviso de loucura, você tem que comprar na hora, porque acaba muito rápido. E tem uma grande vantagem que é assim, muitos desses avisos de loucura você pode pagar no cartão de crédito, ou seja, tem passagens, por exemplo, que era R$700 parcelado 10 vezes no cartão de crédito. Você pode acreditar que você viaja para um outro continente pagando R$700 parcelado em 10, 12 vezes? É loucura, não é? Mas fique atento, porque essas passagens têm datas pré-fixadas, então tem que ser na data que eles estão oferecendo. Ah, mas se de repente você recebe o alerta e você vê que o preço é muito bom, você quer comprar, mas não tem certeza se vai estar livre na data, a melhor coisa que eu te indico é compre a passagem e dentro de 24 horas tenta resolver se você consegue fazer essa viagem. Caso você não consiga, você entra no site da companhia aérea ou do site que está te vendendo, cancela o seu voo dentro de 24 horas e você não paga nada por isso, tá certo? Que é a melhor dica de viagem? Ah, gente, por favor, você que esperou até o final do vídeo, dá pra fazer tranquilo e de repente você garante uma viagem pra Miami, pra Nova York, pagando R$500, R$400. Não dá pra perder, né, gente? Então, olha só, fica a dica aí, todas as dicas de passagem aérea, põe em prática, começa a viajar, já pede direção de Deus pra ver onde Deus vai te enviar pra pregar a palavra de Deus. Seja um viajante missionário, coloque em prática aí tudo que eu tô te ensinando, amém? Então, graça e paz a todos, muito obrigado até agora. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Terça-feira, hein?